objetivo é combater a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A Polícia Federal informou que há 4 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos. Um deles, gente, em Guanhães. O que nos atesta que o crime está presente em todos os lugares, inclusive aqui em nossa cidade, né? Exatamente, aí a gente vai falar sobre esse assunto, sobre esse tema, né, e sobre essa campanha que são tão importantes. Agora com o psicólogo Márcio Siqueira. Boa tarde, Márcio, seja bem-vindo. Boa tarde, Júlia, boa tarde a todos os ouvintes. Para a gente é sempre um prazer poder estar aqui falando sobre um assunto tão relevante. Muito relevante mesmo. Sumido daqui, Márcio, veio um tempo, mas agora vamos falar disso, que esse assunto precisa de ser realmente muito bem internalizado, principalmente por pais responsáveis, as mães que a maior parte do tempo estão em casa, né, que se cuidem. Alerta, é um alerta muito interessante, um evento que vai acontecer no sábado, super importante. Qual que é a importância de acender esse debate, já que nós já estamos falando disso, né, e falar abertamente sobre esse tema, hein, Márcio? A exploração sexual de crianças, que é real. Olha só o que a gente traz como um dado com a sua presença aqui hoje. Perfeito. A importância de você falar sobre o assunto, que não se fala. Se todo mundo falando contra o combate à dengue ainda já é algo difícil de ser vencido, imagine se não fosse falado. E como esse é um tema que é tabu, e sempre o projeto Quebrando o Silêncio, ele escolhe um tema que é um tabu, prevenção ao suicídio, nesse caso específico agora o combate à exploração sexual infantil, a gente precisa levantar uma bandeira de alerta para que todas as pessoas estejam alertas, cientes e estejam envolvidas nesse processo de proteção às crianças. Isso é muito sério, né, Márcia? Acontece. Olha só o que o G1 publicou hoje. Um desses mandados será cumprido aqui em Guanhães. Certo. Muito sério. Bom, pelo que se tem dados registrados nos últimos anos, a tendência desse tipo de violência, o que você pode trazer para nós? É aumentar ou é diminuir, Márcio? A tendência ela é aumentar, até porque as pessoas elas estão tendo mais empoderamento para poder falar. Sim. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a criança está antenada, mais o adulto está antenado, mais ele entende, ele quebra o ciclo do medo, então ele denuncia. Especificamente em Guanhães, por exemplo, nós tivemos quase que o dobro de estatísticas apresentando esse tipo de situação na cidade em comparação com o ano passado. Sim. De denúncias? De denúncias. Sim. Comparando com o ano passado, pelo menos foi o dado que me passaram. Isso acontece porque as pessoas elas ouvem mais sobre o assunto, então elas falam mais sobre o assunto e elas quebram esse ciclo. Quebram o silêncio, né? Exatamente. Que é o tema aí desse momento. Quebram o silêncio, perfeito. Porque esse tipo de coisa ele tem um pacto, que é o pacto de silêncio. Então, a comunidade às vezes sabe, às vezes a família sabe, porque na maior parte das próximo da família. Ou nela, né? Ou na própria família, é uma questão intrafamiliar, mas se finge que aquilo não existe. Ou se finge que aquilo é comum, que aquilo é normal, que aquilo sempre aconteceu. Isso vai se perpetuando, às vezes, em gerações. A avó, a mãe, a filha, e isso vai passando de geração em geração. E por isso que é importante a gente quebrar esse silêncio para falar sobre esse assunto que é tão relevante. Ô Márcio, com o aumento, com o empoderamento das pessoas, com essa quebra de silêncio, a gente vai ver registrados muitos e muitos casos. Perfeito. Mas mesmo com esse aumento do registro de casos, a tendência é que diminua. Exato. Porque o abusador, né, ele sabe que as pessoas estão se fortalecendo, sim, elas estão se unindo para quebrar o ciclo e o silêncio, né? Exato. É paradoxal, né? Porque aumenta o número de denúncias, isso, o número de casos, porém, na realidade, isso tende a diminuir, porque o abusador, no caso, ele entende que as pessoas falam mais sobre o assunto, elas estão mais internalizadas, então, automaticamente, ele vai ser mais cuidadoso na sua ação para não entrar num problema, numa situação mais complexa depois. Sim. Esse cuidado do abusador, também aspas aí no cuidado, né? Ele pode ser, como é que eu te digo? Ele pode ser revestido, por exemplo, de apenas um tempo na sua ação, né? Que tem sequelas e desdobramentos terríveis na vida de uma criança. Sim. Isso é muito sério, seríssimo. Você pode estragar um ser humano para o resto da vida, né? Ele tende, após
esse tempo, né, esse cuidado que ele vai reorganizar novamente, a se fortalecer, às vezes para mudar até do núcleo onde ele abusa de alguém e migrar para outros núcleos, Márcio? Como é que é o perfil Falar desse de abusador? perfil de abusador é uma coisa muito difícil, porque o perfil normalmente é daquela pessoa que não tem perfil. Que não esboça nenhum Exatamente. movimento contrário, É aquela né? pessoa que normalmente ou ele é da família, ou ele é próximo à família, que todo mundo gosta dele e que ninguém desconfia dele. E esse é um dos grandes problemas, porque o abusador ele não tem perfil de abusador. Se ele tivesse um perfil, seria mais fácil, mas não tem. E aí a gente tem basicamente 2 tipos de abusador. O primeiro perfil é o preferencial. É a pessoa que tem um tipo de transtorno que é chamado na psicologia de parafilia. Então, o desejo dele é muito mais voltado para a criança, o desejo sexual muito mais voltado para a criança, do que necessariamente para o adulto. Um outro tipo é o ocasional. É a pessoa que talvez estava sob efeito de drogas, é a pessoa que estava numa situação muito específica e naquele momento muito específico ele acabou tendo uma relação sexual que ele pode ter chegado às vias de fato ou não. Às vezes também, quando a gente fala de abuso sexual, fotografia, pornografia infantil. Então tudo isso aí envolve esse tipo de coisa. Não é somente o toque, não é somente através de maneira física que isso acontece, tem outras formas também. No caso dessa parafilia, um homem, uma mulher portadora, é uma síndrome, é um comportamento, isso tem tratamento, Márcio? O tratamento, existem várias possibilidades. Um dos locais mais eficazes com isso é a polícia do Havaí, nos Estados Unidos. Eles têm vários métodos, entre esses métodos, por exemplo, eles colocam a pessoa que tem esse distúrbio sexual para ouvir as ligações que as crianças, os depoimentos das crianças. Das abusadas. Das abusadas. Por quê? A pessoa que faz isso, na maior parte das vezes, ele se nega a entender que ele está trazendo um mal para o outro. Sim. Boa parte das vezes ele usa recursos como, por exemplo, presente, como, por exemplo, uma comida que a criança gosta, um videogame, e muitos... É uma sedução, né? Uma sedução. Normalmente não envolve força física, às vezes envolve, mas normalmente não envolve força física. E aí você encontra isso, por exemplo, na exploração sexual infantil que acontece nas BRs Sim. do Brasil afora, Sim. que muitas dessas pessoas que fazem essa prática, eles têm a tendência de dizer, não, eu estou ajudando essa pessoa. Eu estou ajudando porque ela não tinha nada para comer, eu dei essa comida para ela, então eu ajudei. Então ele ainda tende a diminuir a sua consciência Sim. dessa forma. Com o sentimento de solidariedade e de posse ao mesmo tempo. Ela me deve agora. Isso. E agora, esse tipo de tratamento envolve terapia de grupo, ele envolve, por exemplo, você estar diante dessas falas da destruição que causou na vida delas a agressão sexual. Você tem, por exemplo, a própria terapia. Então, tem uma série de formas para tentar diminuir a reincidência desse indivíduo novamente nesse tipo de relacionamento. Esses tipos de tratamento, eles têm uma resolutividade alta ou a reincidência é muito alta? Isso tem cura? É muito difícil dizer de cura. Normalmente a gente diz de controle. Então aquele indivíduo, ele tem essa preferência sexual e a maior parte das pessoas que têm esse tipo de preferência, eles não chegam a manifestar isso na sua vida. É isso que eu queria ver com você também. Como a gente identifica no núcleo familiar um perfil ou comportamento que chame a atenção dos pais, por exemplo? Quando isso começa? É no início da vida sexual de um adolescente? Ele já desenvolve isso, essa preferência na formação e nos primeiros momentos da sexualidade dele? Essa é uma questão delicada porque envolve muitos fatores, né? É multifatorial. Em alguns casos, às vezes se criou o mito de que todo abusador, ele também já foi abusado. É isso que eu ia perguntar. Toda criança abusada pode se tornar um abusador? Pode se tornar, porém, as crianças que, ao serem abusadas, elas recebem um tratamento eficaz de psicoterapia, em via de regra, elas conseguem sobreviver a isso de maneira a não causar isso em seus filhos ou Sim. as pessoas que estiverem ao seu redor.
Já no caso do abusador, falar de cura é uma questão difícil, porque normalmente eles vão tentar sublimar essa situação. Eles sublimam através da pornografia infantil, que também é crime, mas ele tenta encontrar uma válvula de escape para o seu prazer e ainda assim sem se sentir tão culpado quanto abusar de uma criança diretamente. Agora, falar de Aí ele cura vai para é a muito pornografia. delicado. Muitas vezes a pessoa procura a pornografia. A gente sabe que a gente vive num país que é um país erotizado, Muito. e essa erotização precoce que a gente tem percebido, ela traz toda uma possibilidade de potência para que isso aconteça. Claro que nenhum abuso, a pessoa abusada ela tem culpa disso, né? Às vezes a gente ouve perguntas absurdas do tipo, que horas essa pessoa estava andando na rua? Não interessa. Qual a roupa que essa pessoa estava usando? Não interessa. Isso Não aí interessa. Não vem ao caso. Não mesmo. Mas, claro, quando a gente vive numa cultura erotizada, em que a erotização está o tempo inteiro diante dos nossos olhos, através daquilo que a mídia apresenta, é natural que o indivíduo ele pense mais nessa erotização, uma vez que ele está consumindo isso através daquilo que ele vê, através daquilo que ele assiste, através daquilo que ele ouve, através daquilo que ele conversa. Ô Márcio, é muito interessante esse tema, eu acho que ele é muito elucidador mesmo, né? Eu acho que as famílias têm que se ater bastante, ser muito atenciosas, muito acolhedoras, muito próximas das crianças que estão chegando, para não serem abusadas e também para não se tornarem um abusador. Porque a gente vê as redes sociais aí, a internet, que é um grande ganho para a humanidade, com as suas dificuldades e com seus desdobramentos negativos. Poucas famílias têm o cuidado, porque todo mundo está fora, todo mundo trabalhando, de monitorar o que se recebe, né, desse conteúdo na internet. As crianças cada vez mais, com menos idade, acessam esse mundo, né? Qual que seria um meio termo disso? Que ferramenta que nós, família, pais, mães responsáveis, tem, né, de prevenção? Não é eliminação, porque não tem como, você não consegue, mas como prevenir? Tem muita gente que acredita que a criança ela está mais protegida com o computador do que numa praça famosa da cidade, por exemplo. E na verdade é o contrário. Porque quando ela está sozinha no computador, ela não tem ninguém observando, ela não tem um movimento ao seu redor, e ela tende a acreditar em perfis que na maior parte das vezes não são perfis verdadeiros, né? A gente tem uma série de pesquisas sobre isso e de experiências sociais, principalmente feitas nos Estados Unidos, de pessoas que se passam por adolescentes e marcam um encontro com essas crianças e etc. E aí, quando a criança entra no furgão, por exemplo, achando que seria essa pessoa que se diz um adolescente, quem está lá, na verdade, são os pais. A internet tem vários vídeos dessa forma. Porque é mais fácil para ela confiar naquilo que ela não está vendo, porque aquilo que é virtual, você pode ser qualquer coisa no virtual. Você pode estar lidando com o maior Dom Juan já inventado no mundo, porque ele pode ser o mais bonito, o mais rico, o que melhor fala, porque não passa de algo que é virtual. Então os pais têm que tomar todo cuidado com relação a isso. Primeiro, existem plataformas que são específicas para adultos, né? Embora a gente saiba que as crianças também utilizem, mas elas foram feitas para adultos, como é o caso, por exemplo, do Facebook e de outras mais. Ô Márcio, tem uma outra questão que eu acho que é muito importante também, as pessoas que nos ouvem nesse momento, quais são os comportamentos de uma criança que é abusada? Logo no primeiro abuso, ela já manifesta um comportamento diferenciado, ou ela de antemão, ou da primeira vez, sente que aquilo, como alguém é muito próximo, que seria um carinho a mais? Quando é que ela toma noção de que aquilo é um abuso? Perfeito. Isso aí, claro que varia de caso para caso, mas normalmente, no primeiro fato, ela já tem uma mudança de comportamento. Então ela tem uma rejeição àquela pessoa da família que todo mundo gosta, pode ser um pai, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser um vizinho, pode ser alguém, normalmente alguém próximo. Primeira coisa, ela tem uma rejeição, na maior parte das vezes ela tem uma rejeição. Ela começa a ter uma mudança de comportamento, era muito alegre, agora está muito triste. Ela normalmente vai manifestar isso através de uma erotização muito precoce para uma criança na idade daquela, está falando aquelas coisas, está expondo aquelas partes do corpo. Ela pode revelar isso através daquilo que ela desenha.
E nesses momentos de devaneio infantil, em que ela desenha, é como se não houvesse mais nada próximo dela. Quando ela está conversando sozinha com o seu brinquedo, é o momento que não tem mais ninguém. É como se só existisse ela naquela sala. E os pais estarem atentos e observarem isso é muito importante. Ela normalmente pode ter problemas de incontinência urinária à noite, um problema que já tinha sido vencido. De repente, do nada, ela volta a urinar novamente na cama, a defecar. Ela pode começar a ter uma regressão dos seus comportamentos. Então, tudo isso são questões a gente avaliar. Se ela foi dormir na casa de um vizinho e nessa volta, ela voltou muito chorosa, ela não quer nunca mais voltar lá, ela começa a ter nojo do seu próprio corpo, ela começa a ter medo daquela pessoa e começa a ter vergonha daquilo que acontece, é um sinal fortíssimo de que algo muito errado pode estar acontecendo naquele local. Ô, Márcia, como motivar a criança? Como fazer uma abordagem ao pai que está atento, que sente, que percebe esse tipo de comportamento no filho? A primeira coisa é que, como a gente já falou sobre o pacto de silêncio, em via de regra, as famílias preferem não mexer com isso. Porque o abusador normalmente é alguém que é muito caro para a família, no sentido de que ou é o pai, ou é o padrasto. Estou falando dos homens porque